que Deus escolheu a Davi? E a Bíblia ainda diz, em 1 Samuel capítulo de número 13, que Davi era homem segundo o coração de Deus, mesmo um Deus onisciente, conhecedor do presente, do futuro, do passado, de todas as coisas, sabendo que Davi haveria de adulterar com a mulher de Urias e colocar Urias na frente da batalha para que Urias, esposo de Betseba, morresse. E além do mais, a Bíblia mostra Davi renumerando Israel, provocando assim a ira de Deus. A palavra do Senhor nos mostra Davi se envolvendo com diversas mulheres, um homem mulherengo, mas mesmo assim, Deus escolheu a Davi. Meu nome é Raimundo Bispo e você está no canal Ensinamento Bíblico. Fica aqui comigo, vamos meditar um pouco nesta palavra tão gloriosa, tão maravilhosa, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você está vendo aí o texto bíblico que afirma isso. Você está vendo aí 1 Samuel capítulo de número 13, onde a palavra confirma que Deus considerou Davi aí, um adjetivo, um elogio para com o pequeno Davi, segundo o coração de Deus. Mas surge a pergunta no início do vídeo: o que significa ser segundo o coração de Deus? Na verdade, quando a Bíblia chama alguém, ou neste caso específico, o rei Davi, de homem segundo o coração de Deus, a Bíblia está falando de alguém que é obediente a Deus e a sua palavra. Vai vendo. Segundo o coração de Deus é alguém que tem a sua vida em harmonia com os ditames, com as orientações, com a vontade de Deus, a ligação. Ser segundo o coração de Deus é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. Quando a Bíblia fala homem segundo o coração de Deus, a Bíblia está falando de alguém que é fiel a Deus, que é esforçado para que a vontade de Deus se cumpra. E essa é a interpretação, Alguém que, na verdade, tem um compromisso com Deus. Alguém compromissado com Deus. Isso é segundo o coração de Deus. E o interessante é que, mesmo com todas os seus tropeços, a Bíblia diz que Deus escolheu a Davi, que Davi era segundo o coração. E Davi recebeu de Deus este elogio, se é que eu posso usar essa palavra, por causa das suas características, das suas qualidades. Sim, Davi tinha defeitos. Sim, a Bíblia não esconde nenhum dos pecados de Davi. Mas também a Bíblia faz questão de exaltar os seus méritos, as suas qualidades, os seus adjetivos. E isso é que fez com que Deus, aquele que conhece o coração, o íntimo e o profundo, escolhesse a Davi. Veja que interessante, A Bíblia mostra que Davi, desde criança, desde adolescente, Davi já era corajoso, matava urso, matava leão, e enquanto os seus irmãos estavam reunidos em casa, não sei o que estavam fazendo, Davi estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai Jessé. E Deus lá em cima estava observando, estava observando o cuidado de Davi com as ovelhas e também a sua coragem quando ninguém se levantou para enfrentar o gigante. Davi se prontificou, disse: eis-me aqui, eu vou. Quem é esse incircunciso
filisteu. Na verdade, Davi era um homem que tinha ou desfrutava de um privilégio de poder, eu posso até usar essa frase, ser amigo de Deus, né? A Bíblia diz em Primeiras Crônicas que em um louvor e adoração a Deus, que o Senhor achou a Davi. É como se Deus estivesse procurando alguém e não encontrasse. Quando olhou, encontrou Davi. E quando Deus encontrou Davi, olha o que o texto diz, olha o que a palavra diz: com o meu santo óleo eu ungi ele. Ou seja, existia um pacto, um contrato, um voto, existia uma aliança entre Davi e Deus. Davi era um homem que, na verdade, pode ser considerado um verdadeiro adorador, não é? A Bíblia diz que Davi convoca os levitas, e convocando os levitas diante da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, a ordem de Davi foi para que eles adorassem. Então, Davi se preocupava com a adoração, e Deus estava vendo isso, a preocupação de Davi com a adoração, né? Então, na verdade, essas características, esses adjetivos é que fez com que Davi se destacasse, né? Por que não falar também dos defeitos de Davi, dos seus pecados, do seu adultério? Mas quando você lê Salmos de número 51 e o verso 4, você vai ver Davi tornando público o seu pecado. Você vê Davi confessando o seu pecado e tornando o seu pecado notório para que todos tivessem conhecimento de que ele errou. Então Davi temporariamente ocultou, mas Deus usa Natã para que abrisse o leque, e Davi reconhece o seu pecado. Então Davi tinha essa sensibilidade em reconhecer que era frágil, e você nota isso nos Salmos, né? Quando você começa a ler os Salmos, você começa a descobrir que Davi tinha essa sinceridade diante de Deus e também essa sensibilidade, não é? Deus, no capítulo de número 16 de 1 Samuel, o versículo, salvo engano, 13, diz que Deus encheu a Davi, e Davi foi cheio do Espírito Santo quando Samuel derrama o vaso de azeite sobre a cabeça do rei Davi. Então, essas qualidades, porque errar é uma história, e reconhecer que errou, é necessário que haja humildade, não é? Quando você lê o Salmo de número 131, você vai ver Davi demonstrando e fazendo notório essa questão da humildade. Então Deus também sonda em nós se realmente a nossa motivação é glorificar a Ele, ou se existe humildade no nosso coração, não é? 1 Samuel 16, versículo 18, mostra que Davi era um guerreiro, não é? Era um homem de guerra, e Deus precisava de alguém naquela situação, naquele momento, naquela época. Deus precisava de alguém que pudesse, que tivesse essas características. E Deus achou a Davi. Que Deus em Cristo esclareça e fale muito mais forte ao teu coração. Deus abençoe o seu dia.